Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Essa semana mais uma vez com aulas gravadas por conta de outros compromissos que eu estou tendo aí no horário da aula. Agradeço a compreensão de vocês. E a gente vai retomar então, sem fazer uma grande recapitulação da semana passada, porque essa semana eu terei um pouco menos tempo para gravar, então convido que vocês assistam fortemente, eu convido fortemente que vocês assistam as aulas da semana passada, tá? Para ter essa matéria fresca na cabeça, né? Mas ao longo da semana passada, basicamente, o que a gente discutiu foram determinantes. Então, antes da semana passada, a gente tinha falado bastante sobre resoluções de sistemas lineares e tal. Tinha falado bastante sobre eliminação gaussiana, diferentes temas relacionados às matrizes, entendidas enquanto uma representação de sistemas lineares. Nós tínhamos falado bastante sobre espaços vetoriais e como que isso estava relacionado também com sistemas lineares e tal. E na semana passada, então, a gente falou bastante sobre determinantes, que era uma parte que a gente não tinha abordado até então, né, mas uma parte importante, uma parte com diversas propriedades interessantes. Né. Então a gente tinha visto várias coisas, várias fórmulas diferentes para calcular determinantes de matrizes. Né. A gente tinha visto que existiam basicamente três formas de calcular os determinantes de forma mais fácil. Né. Então a gente podia calcular os determinantes a partir dos pivôs. A gente viu que as operações de eliminação não alteravam o determinante da matriz. Então, se a gente partia da matriz A e chegava naquela matriz diagonal superior, triangular superior U, a partir usando as ferramentas de eliminação de Gauss, o determinante da matriz U era exatamente o determinante da matriz A por conta das operações não alterarem as propriedades. Então, uma vez que a gente chegava nos pivôs, nas diagonais, né, quando a gente tinha então uma matriz triangular, a gente viu que uma das propriedades de determinantes é que uma matriz que seja triangular, o determinante dessa matriz é apenas o produto dos termos da sua diagonal. Ou seja, pegar uma matriz, diagonalizar ela através de eliminação gaussiana e multiplicar os pivôs que apareceram nas diagonais é uma forma da gente encontrar um determinante. A gente viu que também a gente podia encontrar determinantes de outra fórmula. A gente podia encontrar a partir de uma fórmula grande, né? E a gente explorou o que isso queria dizer, né? Isso queria dizer, então, para uma matriz 2×2, cujo determinante, cuja cara dessa matriz fosse A, B, C, D. O determinante dessa matriz era AB menos CD. Né? Por qualquer um dos cálculos que a gente fosse fazer, a gente chegaria nessa conclusão. E depois a gente também tinha fórmulas para matrizes 3×3, por exemplo. Tal, né? Então, tudo isso a gente explorou na aula passada. A gente tinha uma fórmula toda ali. E basicamente a fórmula grande era baseada em a gente pegar um dos termos de uma linha, por exemplo, e multiplicar. A gente pegava um termo de cada linha e de cada coluna. E esses termos, então, dependendo da ordem que a gente pegasse, estava associado a permutações das matrizes. Esses termos poderiam ser positivos ou negativos. Qualquer determinante de matriz tem exatamente o mesmo, qualquer fórmula grande para determinante de matriz de qualquer tamanho vai ter exatamente o mesmo número de termos positivos e de termos negativos. E a gente viu como que a gente construía isso e por que essas matrizes, por que a gente precisava fazer isso de pegar um termo de cada linha e um termo de cada coluna. A partir do momento que a gente pegasse um termo de uma linha, dois termos da mesma coluna, isso representava que a gente estava tentando calcular alguma coisa de uma matriz que tinha duas linhas iguais, e isso, por propriedades de determinantes, queria dizer que a gente tinha um determinante nulo. Então, uma fórmula grande a gente sempre conseguia achar através desses procedimentos. E finalmente a gente viu que existia também uma forma interessante de calcular determinantes a partir do que a gente chamava de cofatores. Então, quando a gente pegava um determinante de uma matriz por cofatores, né, eu pegava, então, por exemplo, um determinado termo dessa matriz, desconsiderava a sua linha e a sua coluna, e esse termo, então, o determinante da matriz grande, seria a gente pegar um dos termos que fazem parte do determinante da matriz grande, seria esse termo que eu estou pegando, vezes o determinante dessa matriz que sobrou, essa matrizinha que tinha sobrado aqui, depende da posição dessas linhas e das colunas. Né? Então a gente vai pegar o determinante dessa matrizinha quadradinha que sobrou,
Isso queria dizer o quê? Então, para uma matriz n por n, a gente podia decompor esse determinante de uma matriz n por n em uma soma de n determinantes de matrizes n menos 1. E a gente podia, então, aplicar essa forma de cofatores de forma recursiva. Então, a gente podia reduzir uma matriz n por n para n fatores de determinantes de n menos 1. E cada um desses determinantes n menos 1 a gente podia reduzir para n menos 1 determinantes de classe n menos 2, assim recorrentemente, até a gente chegar numa fórmula fácil que a gente poderia ter. Tá? Então a gente viu isso como formas de cálculo de determinantes na aula passada, tá? E a gente viu que a gente podia usar determinantes de forma inteligente para a gente chegar. Especificamente, a gente viu algumas aplicações de determinantes na parte final da aula passada. E uma das aplicações principais de determinante que a gente tinha visto era a regra de Cramer, ou Cramer, né? Que pela primeira vez nos permitia ter uma expressão explícita para os termos da solução de um sistema AX igual a B. Tá? Então, se a gente tinha AX igual a B, a gente conseguia, utilizando determinantes, chegar então numa expressão fechada, uma expressão bem definida para o resultado para cada um desses termos, para cada um dos elementos dessa matriz X, para cada um dos elementos desse vetor X de resultados, né? E a gente viu que isso estava relacionado então com relações de determinantes, né? Então, o elemento 1 era o determinante de uma matriz que a gente tinha chamado de B1, onde a gente pegava a primeira coluna da matriz A e substituía pelo vetor de resultados B, dividido pelo determinante da matriz A. E assim por diante até o termo xn, onde a gente tinha então o determinante da matriz Bn, então a enésima coluna substituída pelo vetor de resultados B, tudo isso dividido pelo valor do determinante de A. Então, dessa forma, a gente tinha uma forma específica, uma forma expressa para calcular os termos de os termos resultantes de um determinado sistema de equações lineares, coisa que a gente não tinha ainda visto anteriormente, né, porque as ferramentas anteriores, as ferramentas de eliminação de Gauss, elas não fornecem uma fórmula explícita para cada um desses termos. Tá? Depois a gente viu também, né, outro tipo de aplicação, então a regra de Cramer está associada aos sistemas lineares, né, a gente pode aplicar também, se a gente refletir bastante, refletir de forma inteligente como que essas matrizes se relacionam, né, a gente consegue inclusive achar fórmulas para inversas. Então, para eu inverter uma matriz, a gente viu na aula passada que a gente conseguia determinar os termos de uma determinada matriz inversa também a partir de determinantes. Tá? Especificamente, a gente pegava uma matriz de cofatores. Então, os cofatores são aqueles termos relacionados a cada um das posições. Então, por exemplo, o cofator associado a essa posição pontinho aqui é o determinante desse cara ali vezes aquele valor. Então eu consegui construir uma matriz para cada um desses pontos. Eu calculava aquele ponto vezes a matriz que sobrou com o sinal correto. Isso compunha, isso preenchia para cada um dos termos. Eu preenchia essa matriz com cofatores. Então segue sendo uma matriz n por n, uma matriz original A n por n. Eu crio essa matriz de cofatores para cada uma das posições. E essa matriz de cofatores, se eu fizer a transposta dela dividido pelo determinante da matriz A, eu chego sempre numa matriz A na menos 1. Ressalva para essas duas aplicações, isso aí é válido sempre, né? Essas fórmulas fechadas são válidas sempre que existem soluções. Primeiro, solução única para o sistema linear na regra de Cramer, ou quando existe, né? Quando a matriz é invertível para achar as inversas. Em seguida, a gente tinha visto que a gente podia aplicar também determinantes para diversas outras coisas, como, por exemplo, cálculo de áreas e volumes. Com isso a gente tinha acabado a aula passada, né? A gente tinha começado vendo propriedades de determinantes, e a partir das propriedades a gente viu fórmulas de calcular esses determinantes, fizemos aplicações e paramos nesse ponto, né? Conforme eu prometi na semana passada, né, a gente vai continuar agora, começar a aula de hoje, esse primeiro bloquinho da aula dessa semana, é mais uma aplicação, uma coisa que a gente pode entender como uma aplicação de determinantes, embora não seja exclusivo dentro dessa área de estudos, tá? Se a gente estivesse fazendo um curso exclusivo aí de, sei lá, de geometria analítica e tal, se a gente tivesse continuado desde o começo
da disciplina com uma abordagem mais geometria analítica de vetores, né, enxergar vetores no espaço enquanto setinhas orientadas a partir da origem e tal. Esse tema que a gente vai abordar para o começo da aula de hoje seria seria uma operação entre vetores dentro, uma operação entre vetores bem definida no espaço R3, por exemplo. Tá? Então a gente já conhece, para vetores, a gente já estudou de visões diferentes, né? Tanto da visão de geometria analítica quanto da visão de álgebra linear, a gente viu uma operação entre vetores diferentes, que era a operação de produto escalar ou produto interno entre eles. Né? Então, o produto escalar era uma forma que a gente utilizou bastante para determinar se dois vetores estavam perpendiculares uns aos outros. Né? Quando dois vetores são perpendiculares, o produto interno entre eles dá zero. Então, essa era uma forma da gente conferir, a gente usou bastante isso quando a gente estava falando sobre mínimos quadrados, projeções de vetores para dentro de espaços e erros de projeções. A gente falou muito sobre isso, né? Como a gente achar a melhor projeção era minimizar esse erro que era perpendicular ao espaço como um todo. Mas essa não é a única forma de operar entre vetores. Especificamente, na aula de hoje, então, a gente começa vendo um outro tipo de operação que é chamado de produto vetorial. Bom, eu estou falando para vocês, é uma operação entre vetores e tudo, e a gente vinha falando, então, na aula passada, de coisas que não eram necessariamente ligadas a isso. A gente vinha falando de diversas coisas relacionadas a matrizes especificamente, né? E a gente não falou tanto de propriedades de vetores. Fica meio esquisito até a gente pensar, fazer o link temático da boa parte da aula passada para esse tema de agora. Só que no finalzinho da aula passada a gente já falou como que a gente podia utilizar determinantes, por exemplo, para calcular volumes e áreas de regiões do espaço que estavam delimitadas por vetores. Tá? E na verdade o produto vetorial é também uma forma da gente pensar nisso. Então, é uma operação que existe entre dois vetores que está associada a um determinado determinante. Tá? A gente pode pensar, então, na definição de produto vetorial, e por isso, vocês vão entender da própria definição por que isso está dentro do capítulo de determinantes. Tá? A gente pode definir essa operação entre vetores da seguinte forma. Se eu tenho um vetor U, que tem componentes U1, U2 e U3, tá? A gente está em 3 dimensões aqui. Um vetor V, que vale V1, V2 e V3. Tá? O produto vetorial é alguma coisa que está diretamente relacionado a R3, tá bom? Então, ao espaço tridimensional que a gente tem. Então, para dois vetores dentro desse espaço tridimensional, a gente vai definir essa operação U vetorial V, tá? E é essa forma que a gente lê, U vetorial V, como sendo o determinante da seguinte matriz. Então, eu vou pegar uma determinada matriz e vou botar o seguinte. Os vetores unitários nas direções principais, I, J e K. Tá? Lembre-se que a gente tem, então, esses são os vetores unitários. Quando a gente está em R3, isso está associado, então, a existir direções X, Y e Z. E nas direções, e para cada uma delas, o vetor unitário que define essas direções chama-se, respectivamente, I, J e K. A gente já falou várias vezes sobre isso, tá? Mas é bom a gente relembrar sempre aqui. Então, as coordenadas do vetor I, por exemplo, serão 1 na direção de x, 0 e 0. As coordenadas do vetor j serão 0 na direção de x, 1 na direção de y e 0 na direção de z. E as coordenadas do vetor k serão 0, 0 na direção de x e y e 1 na direção de z. Cada um deles claramente tem comprimento igual a 1. Tá? Então eu vou botar esses vetores ali. Então é uma construção diferente, né? A gente sempre tem posto os termos dos vetores em posições, os termos das matrizes, né, individuais. Então números em cada uma dessas posições desse determinante. E agora a gente está botando vetores. Então é uma forminha meio esquisita, né? Diferente. Mas essa é uma forma legal da gente memorizar e da gente ver, enxergar o que quer dizer o produto vetorial entre duas coisas. Tá? Então lembre-se, eu sempre deveria e poderia botar sempre a setinha em cima quando eu estou falando de vetores, né? Mas para economia de espaço muitas vezes eu esqueço de botar. Acho que fica claro para vocês quando eu estou falando de vetores e quando eu não estou falando de vetores, mas de toda forma é importante lembrar. Quando a gente se lembra, é importante marcar isso aí. Então, a primeira linha é I, J e K, os vetores I, J e K estão ali. E na segunda linha, então, a gente vai botar o vetor U. Então, se eu estou fazendo de U vetorial V, então o primeiro vetor desse cara, e a ordem é importante, né? Eu vou botar, então, os termos. O 1, o 2 e o 3 nessa segunda linha.
E na terceira linha tenho V1, V2 e V3. Tá? Então eu estou calculando o determinante dessa matriz construída, esse determinante que está mostrado aí para vocês. Então a gente tem diversas formas de pensar isso, né? E uma das formas é pensando por cofatores. Então, o que é o cofator? Lembre-se que a gente fixa um termo, vou fixar esse termo aqui, e vou calcular o determinante da matriz restante multiplicado por esse termo. Tá? Então, nesse contexto, né, o primeiro termo da nossa produto vetorial vai ser I, que multiplica o determinante da matriz que sobrou, que vai ser então o 2V3 menos o 3V2. Esse é o primeiro termo do nosso produto vetorial. Em seguida, a gente tem o segundo vetor de referência, ou segunda posição de referência, posição 1, 2, né? Tem o vetor J, e eu vou calcular o determinante dessa matriz que sobrou. Lembrando que essa matriz que sobrou agora, eu estou fazendo uma permutação, né? A segunda linha, para eu juntar essas matrizes, né, que estão separadas por uma matriz no meio, eu tenho que permutar a primeira linha com a segunda, ou seja, eu estou fazendo menos, vai ser o determinante dessa matriz com a ordem inversa desses termos, né? Então seria o 1 vezes V3 menos o 3 vezes V1, só que com ordem trocada. Tá? Então, o 3V1 menos o 1V3, seguindo a lógica de determinação dos determinantes de uma matriz que foi permutada. Tá? E agora, então, o terceiro termo é o termo que envolve K, então o meu termo de referência vai ser esse camaradinho ali. Eu vou calcular o determinante dessa matriz que sobrou, essa matriz já está colada ela com ela mesma, então eu não preciso me preocupar com essas inversões de ordem, com a inversão de sinal como eu tinha feito antes. Tá? Então, basicamente, eu tenho apenas o 1V2, o 2 menos o 2V1. E com isso a gente consegue chegar numa definição para o produto vetorial. Tá? Então, é uma operação, se eu pego dois vetores em R3 e eu calculo o determinante dessa matriz, eu descubro esse determinante desses dois caras. Algumas observações. A ordem importa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, a primeira coisa, então, a ordem dos produtos altera o resultado. Tá? O vetorial V é diferente de V vetorial U. Na verdade, o que muda desses dois caras, como a gente inverte a ordem, inverter duas linhas, né? Lembre-se que isso também era uma propriedade de determinantes. Quando eu troco uma linha com outra, eu inverto o sinal do determinante. E o que eu estou olhando, então, se na minha definição o vetorial V está definido dessa forma, se eu troco V e U, se eu faço V vetorial U, eu estou trocando a última linha pela segunda linha, e com isso eu estou invertendo o sinal. Então, na verdade, o vetorial V vai ser igual a menos V vetorial U. Certo? Essa é uma propriedade importante. Tá? Esse vetor que sobrou, outra observação, né? Veja que a gente partiu de dois vetores, eu tinha um vetor U e outro vetor V, e o meu resultado é alguma coisa que tem componentes na direção I, J e K, então segue sendo um vetor. Então, o vetorial V é um vetor, e ele tem uma propriedade importante. Ele é um vetor perpendicular a U e V. Então imagine que U e V definem um plano, e o vetorial V é alguma coisa que é perpendicular a este plano. Tá bom? Então vamos imaginar aqui, eu tenho dois vetorizinhos, U e V. Esses caras formam um plano, eles vão morar todos esses dois vão morar nesse mesmo planinho. E o vetor produto deles, um produto vetorial desses dois caras, vai ser um vetor que mora aqui, o vetorial V, né? Está perpendicular a esses dois caras. Então existe 90 graus entre esse vetor e V e 90 graus entre esse vetor e U. Então é algo perpendicular ao plano. Tá bom? Vamos deixar pintadinho aqui, ó, esse plano. Então essa é uma observação importante, tá? A gente vê. Uma forma da gente provar que esses caras são perpendiculares, né,
e a gente pensar o que acontece quando a gente pega, por exemplo, né, se ele é perpendicular a U e a V, o que eu estou falando é o seguinte, que o produto interno U vetorial V, não sei porque eu estou escrevendo W, U vetorial V, isso aqui tem que ser igual a zero. Ele só vai ser perpendicular a U se isso aqui valer. Tá? Então a gente vai fazer, a gente pode explicitar essas coisas mais claramente. Né? Então, o termo, lembre-se que o produto interno entre essas duas coisas, ele vai ser zero quando ele for perpendicular, e o produto interno é a gente pegar o primeiro termo de um vezes o primeiro termo do outro, mais o segundo termo de um vezes o segundo termo do outro, e assim por diante. Então observe que esse vetor, o vetorial V, né, se eu pegar e coletar todos os terminhos que a gente tinha ali antes, na direção de I eu tenho o termo U2V3 menos U3V2. Na direção de J eu tenho U3V1 menos U1V3. Na direção de K eu tenho U1V2 menos U2V1. Então essa é a notação vetorial. E o vetor U, então a gente tinha o 1, o 2 e o 3. Né? Então, esses camaradas, então esse produto interno entre esses dois, eu vou ter o 1 que multiplica o primeiro termo, que é o 2V3 menos o 3V2, mais segundo termo, o 2 que multiplica o segundo termo desse camaradinho ali, que é o 3V1 menos o 1V3, e mais o terceiro termo, o 3, que multiplica o terceiro termo desse vetor, que é o 1V2 menos o 2V1. Tudo isso vai ter que ser igual a zero. Vamos conferir se isso de fato acontece. Tá? Na hora que a gente está fazendo o produto, né, você observa que eu tenho o 1 vezes o 2 vezes V3, o 1 vezes V2, o 3, o 2 vezes o 3 vezes V1, o 2 vezes o 1 V3, o 3 vezes o V1 V2, o 1 V2, o 3 vezes o 2 V1. Então a gente começa a perceber que existe um padrão ali que vai me permitir cancelar. Né? Vamos pintar os termos que são iguais. Eu tenho então o 1, o 2 e V3. Isso veio desse cara aqui. O 1, o 2 e V3, então esse termo aqui vai cancelar com esse termo aqui que está com o sinal trocado. Então esse é positivo, aquele lá é negativo. Agora eu tenho o 1 que multiplica V2 e o 3. Então eu vou pegar aqui o 3 que multiplica o 1 e V2. Ali ele estava negativo, aqui ele estava positivo, esses dois termos se cancelam. Fazendo isso para todos os termos, vocês vão ver que todos os termos se cancelam e a gente chega na conclusão que zero é igual a zero, né? Ou seja, de fato, o vetorial V é perpendicular a U. E da mesma forma eu posso pensar com relação ao V. Sempre que a gente fizer isso, a gente vai chegar à conclusão que esses caras são perpendiculares. Tá? Outra propriedade interessante, né, é que se a gente pegar o vetorial U, então se qualquer vetor e pegar, multiplicar ele por ele mesmo, né, fazer o produto vetorial dele com ele mesmo, eu vou chegar à conclusão de que isso vale zero. Então basta a gente olhar ali para a cara, né? Se eu tenho o 2 vezes o 3 menos o 3 menos o 2, esse cara aqui virou 0, 0, 0, todos os termos valem zero. Tá? Então isso é uma propriedade interessante dos produtos vetoriais. Tá? De fato, se dois vetores, se ele por ele mesmo dá zero, e isso sempre vai acontecer, tá? Com dois vetores que forem paralelos. Tá? Então, de fato, se U é paralelo a V, né, se U é simplesmente está em a mesma direção, né, as direções são paralelas uns dos outros, apenas um é um múltiplo do outro, né? Na hora que a gente faz o produto vetorial desses dois caras, a gente vai chegar nessa mesma conclusão. O vetorial V vai ser igual a zero, pelo esse mesmo motivo. Né? Se a gente olhar para o formato aqui desse vetor, o vetorial V, e se um é múltiplo do outro, a gente chega nessa mesma conclusão, que todos esses termos se cancelam. Tá? Então a gente tem essa interpretação do produto vetorial a partir dessa matriz, do determinante dessa matriz, né? Mas a gente também pode pensar no U vetorial V de uma forma alternativa. Na verdade, a gente pode pensar o seguinte, que U vetorial V, o comprimento desse vetor U vetorial V, vai ser igual ao comprimento do vetor U
comprimento do vetor v, norma desses dois, né? Norma de um, norma de outro, vezes o valor absoluto do seno do ângulo que existe entre esses dois camaradas. Tá bom? Compare isso, né, com a definição que a gente tinha dado lá para produto interno, lá atrás. O produto interno com V. Então, o produto interno com V, isso dava um escalar, então o valor absoluto desse escalar era igual a norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno entre esses ângulos, né, o valor absoluto do cosseno entre esses ângulos. Então, vocês percebem que são conceitos similares, são conceitos complementares, um em relação ao outro. Tá? Na verdade, quando a gente pensa nesse contexto, tá? A gente consegue chegar numa outra definição. Tá? A partir disso, se a gente pegar esse conceito geral que a gente tem aqui, a gente pode definir uma definição alternativa, que pode ser a principal, dependendo de qual era o caminho que a gente seguisse. Né? A gente poderia ter começado com essa definição alternativa e chegado na definição a partir de determinantes. A gente podia definir alternativamente o vetor U vetorial V é um vetor perpendicular a U e a V com comprimento, então com valor absoluto, né, com módulo, com comprimento igual ao módulo de U, módulo de V e seno de θ, que tem sentido definido pela regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? A regra da mão direita é o seguinte: se você pega a sua mão direita e faz os seus dedos se curvarem, né? Você começa ele com os dedos retos na direção do vetor U, e você curva os seus dedos em direção ao vetor V, esse dedão, o lado para o qual o seu dedão vai ficar, vai ser o lado positivo desses dois caras, né? Então, de U vetorial V, na verdade, o dedão vai apontar, desculpa, na direção para qual esse vetor, o produto vetorial vai apontar. Então, se U vetorial V te der um vetor que aponta para um determinado lado com o seu dedão, esse U vetorial V vai estar perpendicular aos dois vetores, né? Afinal de contas, na hora que você pegou esses dedos de U, curvou em direção a V, você descreveu esse plano e o seu dedão está perpendicular ao plano. E a gente está definindo, então, para que lado que esse vetor aponta, tá? Muito bem, então essa é uma definição alternativa que está falando um pouquinho dessa outra natureza desses vetores, tá? E o que seria, então, o que seria essa área, né? Desculpa, esse comprimento igual a UV vezes seno de θ? Tá? Na verdade, isso, né, essa forma de módulo de um, módulo de outro, vezes o seno entre esses dois ângulos, tá? Entre esses dois vetores, isso aqui está relacionado à área do paralelogramo definido por U e V. Então vamos lá de novo desenhar um pouquinho, talvez seja interessante a gente pegar. Eu tenho U, tenho V. Esses dois vetores são colocados dessa forma. A partir disso a gente consegue construir um paralelogramo, né? Lembre-se, para construir um paralelogramo a gente traça uma paralela ao vetor oposto. Deixa eu botar o V aqui para baixo, tá? E uma paralela ao vetor U. Isso aqui tem uma determinada área. Então esse paralelogramo tem uma certa área. O vetor U vetorial V é perpendicular a esses dois, ele aponta no sentido
definido pela regra da mão direita, então observe, né? Se eu pegar os dedos na direção de U, curvá-los em direção a V, o vetorial V, esse meu dedão está apontando para baixo, então o vetorial V está para cá, e o comprimento desse vetor vai ser igual à área descrita pelo paralelogramo contido entre esses caras, tá bom? Então vamos ver uns exemplinhos aqui bem simples, né? A gente não quer fazer essa primeira parte da aula tão longa. Eu não quero fazer essa parte da aula tão longa, tá? Mas é bom a gente treinar um pouquinho, né? Vamos ver então o primeiro exemplo que é trazido. Então imagine que eu tenho um vetor U igual a 3, 2 e 0. Um vetor V igual a 1, 4 e 0. Então esses dois vetores, como vocês estão vendo, eles têm coordenadas Z igual a 0, ou seja, eles moram nesse plano XY. Então vamos pegar aqui o plano XY, direção de zeta para cima, x, y e z. Esses dois vetores então estão aqui. Eu tenho 3 na direção de x, 2 na direção de y. Esse vetorzinho u está aqui nesse plano. E o vetor v tem 1 na direção de x e 4 na direção de y. Então o vetor v está aqui. Os dois estão nesse plano xy. Tá? Vamos aplicar a definição ali a partir do determinante. Então eu sei que u vetorial v vai ser igual a i j, k, os componentes de U, 3, 2 e 0, componentes de V, 1, 4 e 0. U vetorial V, então a gente vai pegar I vezes o determinante de 2 vezes 0, 4 vezes 0, então não tem nada na direção de I, então tenho 0 na direção de I. Em seguida, determinante J vezes 0, 0, 3, 1, né, a matriz que sobrou, depois que a gente pegou o J como referência e eliminou a linha e a coluna. Então, de novo, eu tenho uma coluna de zeros, determinante na direção de J é 0 também. E, finalmente, na direção de K, agora sim sobrou alguma coisa, eu tenho K vezes o determinante dessa matriz que sobrou, que é 3 vezes 4 deu 12, menos 2 vezes 1, tenho 10K. Então, observe, né? Se eu tinha dois vetores que moravam no plano XY, a única forma de eu ter então, o produto vetorial ser perpendicular a esses dois caras seria se esse produto vetorial estivesse apontando na direção de K, que foi exatamente o que aconteceu. Tá? E o paralelogramo, vocês poderiam conferir, né? A área desse paralelogramo contido aqui dentro desse plano XY vale exatamente 10, que é o módulo desse vetorzinho, o vetorial V, que está paralelo ao eixo K, ao eixo Z. Tá bom? Muito bem, então, segundo exemplo. O segundo exemplo desse que ele nos traz é o seguinte. Vamos ver, então, o que acontece quando eu tenho um vetor U igual a 1, 1 e 1 e um vetor V igual a 1, 1 e 2. Aplicando na fórmula do determinante, eu tenho U vetorial V, I, J, K, 1, 1 e 1, 1, 1 e 2. U vetorial V, portanto, vai ser... Na direção de I, eu tenho 1 vezes 2 menos 1 vezes 1, então eu tenho 1i. Na direção de J, eu vou ter 1 vezes 1 menos 1 vezes 2, então eu tenho menos 1 na direção de J. E, finalmente, na direção de K, eu tenho 1 vezes 1 menos 1 vezes 1 mais 0K. Então, esse vetorzinho aí, o vetor 1 menos 1, é o vetor U vetorial V, representado na forma comum de vetor aqui, 1, menos 1 e 0, é o produto vetorial desses dois vetores que a gente tinha ali. Esse vetor, vocês podem conferir que ele é perpendicular aos outros dois, basta você fazer o produto interno dele com o dele com V, vocês vão ver que os dois resultados dão 0. Tá? E a gente consegue, então, achar quanto é que vale a área desse camarada. Então, qual que é o comprimento desse vetor? O comprimento do vetor U vetorial V, lembre-se que é raiz quadrada de cada um desses termos ao quadrado,
Tem 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado dá 1, então 1 mais 1 deu 2. Esse cara aqui vai ser raiz de 2, tá? E a gente pode conferir, então, poderíamos utilizar, por exemplo, a fórmula ali que utiliza o seno entre esses ângulos para determinar, para ver se essa fórmula bate, né? Se U vetorial V de fato é igual ao comprimento de U mais o comprimento de V, vezes o comprimento de V vezes o seno entre esses dois ângulos, entre esses dois vetores. Tá, sempre que eu estou falando do ângulo entre dois vetores, né? É esse ângulo θ que eu tenho aqui. Tá? Se eu tenho dois vetores, eles formam um ângulo θ. E esse é o ângulo que a gente tinha visto ali em si. Uma coisa importante da gente notar, né? Qual é a relação de produtos vetoriais entre aqueles vetores, entre a tríade de vetores unitários básicos das direções x, y e z. Então, I, J e K. A gente pode sempre montar o determinante, tá? Mas vocês vão acreditar em mim que a gente consegue realizar os produtos vetoriais de cada um deles, né? Então, se eu tenho I vetorial J, né? Vou botar I, J e K na primeira linha, depois eu vou botar 1, 0 e 0 na segunda linha, 0, 1 e 0. E na hora que a gente fizer a conta, a gente vai chegar à conclusão que I vetorial J vai ser igual exatamente o K. Como a gente sabe, na hora que a gente troca a ordem desses dois camaradas, J vetorial I, eu troquei as duas linhas de um determinante, portanto, J vezes I dá menos K. Isso fica muito claro na direção que a gente utiliza a regra da mão direita. Tá? Então, utilizando a regra da mão direita, a gente consegue ver claramente. Se eu pego os meus dedos na direção de I e curvo eles na direção de J, o meu dedão está apontando na direção de K. Se eu pego de J e curvo na direção de I, o meu dedão aponta na direção de menos K. Em seguida, se eu tenho J vetorial K, por exemplo, eu vejo que isso vai me apontar na direção de I positivo. K vetorial J, isso vai apontar na direção de I negativo. E ficou faltando I e K, né? K vetorial I me aponta na direção de J e I vetorial K me aponta na direção de menos J. Tá? Então isso é interessante da gente ver. A gente pode utilizar simplesmente a regra da mão direita para ver essas coisas, mas é interessante se vocês tiverem interesse de escrever esses determinantes para cada um desses produtos, para se convencer de que isso realmente vale. Tá? Muito bem, então a gente viu que os determinantes, que o produto vetorial é uma forma da gente identificar se dois vetores estão desalinhados de verdade. Né? Se dois vetores são paralelos, o produto vetorial entre eles dá zero. Tá? Antes, quando a gente tinha perpendiculares, quando a gente estava falando do produto interno, o produto interno entre dois vetores, produto interno entre dois vetores perpendiculares dava zero. Agora, produto vetorial entre dois vetores paralelos dá zero. E a gente viu que o comprimento desse produto vetorial tem a ver com a área que está definida por esse paralelogramo entre esses dois vetores. Então, quanto menor é o ângulo entre dois vetores, menor é a área do paralelogramo definido por esses vetores e menor é o comprimento do produto vetorial. No limite, quando esses dois caras viram zero, quando o ângulo vira zero, o produto vetorial passa a ser zero também. Uma coisa que a gente pode fazer, então, é misturar essas duas coisas. Tá? Então, a gente pode utilizar esses conceitos que a gente viu até agora para definir o produto triplo. Então, quando eu misturo, a gente já tinha feito agora antes ali para provar que o vetor U vetorial V era perpendicular ao vetor U e ao vetor V, a gente tinha construído de fato o produto triplo. Tá? Mas imagine que agora que eu tenho três vetores, um vetor U, U1, U2 e U3, um vetor V, V1, V2 e V3, e um vetor W, W1, W2 e W3. Existe uma operação, então, que a gente pode utilizar, que é o chamado produto triplo, que vai ser o seguinte. A gente vai pegar o vetor U vetorial V e vai fazer produto interno com o vetor W. Tá? Quando a gente faz isso, a gente está definindo isso da seguinte forma. O vetor W, que está sendo multiplicado no produto interno, ali a gente vai botar na primeira linha, tá? Então eu vou ter os termos W1,
W2 e W3. Em seguida, produto vetorial da mesma forma como a gente tinha visto antes. Então, o 1, o 2, o 3, V1, V2 e V3. Esse determinante, a gente está definindo esse produto triplo dessa forma, tá? E esse determinante, então, no lugar da gente ter I e JK na primeira linha, a gente tem as componentes desse outro vetor que está sendo multiplicado de forma escalar. A gente vai ter algumas propriedades interessantes desse produto triplo, tá? Esse produto triplo, observe o seguinte, tá? A gente já vai mostrar o que ele representa. Se o vetorial V, produto interno com W, for igual a zero, o que isso quer dizer? O vetorial V era alguma coisa que era perpendicular a U e V. Então, se eu tenho um vetor que está perpendicular a U e V e faço o produto interno dele com W, então W também seria perpendicular. Faço o produto interno com ele e deu zero. Se esse produto interno deu zero, esse último produto interno ali deu zero, é sinal que o vetorial V era perpendicular ao vetor W. Ou seja, né, isso acontece se e somente se todos os vetores U, V e W estão em um mesmo plano. Tá bom? Muito bem, então, se esse produto inteiro, eu já dei a razão associada ao lado mais geométrico da coisa, né? Se esse cara aqui é perpendicular a U e V, ao fazer produto interno, se isso aqui deu zero, então isso representa então, que W também é perpendicular a esse cara. Tá? Outra forma da gente enxergar é se a gente partir da definição do determinante. Então isso quer dizer que aquele determinante que eu acabei de escrever ali em cima na tela de vocês, o determinante igual a zero, quer dizer o quê? Quer dizer que uma matriz é singular, como a gente tinha visto na aula passada. E uma matriz singular está associada ao quê? Com colunas, com linhas, né? Linhas ou colunas dependentes. Ou seja, uma linha pode ser expressa em função das outras linhas. Ou seja, se eu tenho uma das linhas que pode ser expressa em função das outras duas, isso só acontece quando W pode ser interpretado como uma combinação linear de U e V. Ou seja, se W é uma combinação linear de U e V, W está no plano contido por U e por V. Tá? Muito bem. O que é interessante, o que representa esse produto vetorial de fato? Esse produto triplo, desculpa, né? Esse produto triplo ele representa o volume da figura definida pelos vetores U, V e W. Então, quando eu estou em três dimensões, né, vamos pegar aqui um x, y e um z, y, x e z. Tenho três vetores aqui, o vetor U, o vetor V, e vamos imaginar que o vetor W esteja fora do plano contido por esses caras. Tá? Então, se eu traçar paralelas a cada um deles de forma respectiva, né, então teria uma paralela para cá, isso formaria, vai ser meio difícil representar aqui, que é difícil desenhar em três dimensões dessa forma, né, mas vamos pensar assim, entre U e V eu fiz isso, entre V e W eu fiz isso aqui, entre U e V eu fiz isso aqui, e se eu conectar esses vértices todos, né, eu estou gerando uma caixinha, basicamente. Tá? Então, a caixinha que está representada aí pela emenda dessas coisas, o volume dessa caixinha é igual ao produto triplo U vetorial V, produto interno W. Tá bom?
Então é interessante, né? Essa é uma aplicação a mais que está associada ao produto vetorial, misturando o produto vetorial com o produto interno. O produto triplo, então, é uma forma da gente utilizar, por exemplo, um volume de uma caixa, de uma caixinha que está sendo definida por esses caras, de U, V e W. E esse volume vai ser zero quando eles estiverem todos no mesmo plano, o que recai de novo, né? Na interpretação que a gente tinha visto ali, quando tem um produto triplo igual a zero. Isso quer dizer que o volume da caixa definida por U, V e W é nulo. Isso faz um link, uma ponte com aquela interpretação que a gente tinha dado de determinantes para cálculos de volumes e áreas no finalzinho da aula passada. Tá? Então isso é um exemplo interessante, né? Mais uma aplicação que a gente pode entender como se fosse uma aplicação de determinantes, se a gente parte dessas definições que são baseadas em determinantes, mas também é um tema que poderia ter sido abordado diretamente a partir dessa interpretação geométrica, digamos geométrica, né? Representações tridimensionais desses vetores como setinhas orientadas no espaço. Né? É interessante então a gente pensar nessas operações. Conhecemos então mais uma forma de operar vetores, produtos vetoriais e com produtos triplos, que mistura produtos vetoriais com produtos internos. Tá? Espero que vocês tenham curtido e incorporado mais essa ferramenta ao arsenal de vocês. Eu vou parar de gravar agora essa primeira parte da aula, porque na segunda parte da aula dessa semana a gente vai entrar num assunto totalmente diferente. A gente vai entrar e começar a falar de autovalores e autovetores. Os determinantes entram também, né, uma das formas da gente definir autovalores e autovetores é através dos determinantes. Na verdade, a principal forma que a gente pode utilizar para definir autovalores e autovetores é através de determinantes. Por isso era importante a gente já ter visto determinantes antes de entrar na parte de autovalores e autovetores. Mas autovalores e autovetores são um outro mundo relacionado de propriedades de matrizes. A gente vai, então, expandir um pouco mais as nossas compreensões a respeito de matrizes, conhecendo essas outras propriedades, que são autovalores e autovetores. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da aula. Tá? Basicamente, 1/3 das aulas dessa semana já foram. E daqui a pouquinho eu volto, então, vou gravar mais uma parte da nossa aula, associado agora ao começo de introdução de determinantes. Até logo, gente!